E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos abrir a apostila aí, a nova, então, apostila volume 3, tá? Página 2 a 8, esse conteúdo. A gente terminou ali, né, com o grito do Dom Pedro nas margens do Ipiranga, né, independência ou morte. Então, a gente já tá no momento de Brasil independente, separado de Portugal aí, então ele rompe essa relação com Portugal. E a gente vai ver como foi essa primeira experiência aí, tá? O Brasil Império é dividido em 3 partes. A gente vai ter o primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Então a gente vai devagar para entender todo esse processo, para saber como que esse Dom Pedro lidou com os problemas, né? Como que ele governou, quais foram as, né, decisões que ele foi tomando e como que foi esse período aí do Brasil, tá? Então a gente tem aí uma data, né, 1822, desde o grito até 1831. Essa frase aqui é uma monarquia entre repúblicas, lembra aquele período todo mundo conturbado, com ideias iluministas, né, todo mundo querendo representação, poder votar, escolher um candidato, né, e aí o Brasil vai e instala uma monarquia aí entre, né, a galera que estava independente aqui na América Espanhola, Argentina, Chile, Uruguai, né? E todos eles ali formando repúblicas e o Brasil, né, no meio da América aqui, sendo uma monarquia. Manutenção da unidade territorial, ao contrário da América Espanhola, que se fragmentou. Lembra que todo aquele território que era, né, colônia da Espanha se fragmentou em vários países. Já o Brasil ficou, né, uma unidade, um território só. E aí a gente vai ter algumas pessoas que não vai concordar, vai querer se separar, porque não está contente, satisfeito com o governo. A gente vai ver também como foi que aconteceu aí essas revoltas. A gente sempre fala, gente, que a independência do Brasil, né, eu frisei muito isso na aula passada, que teve ausência de participação popular, tá? Teve a participação das elites econômicas aqui no Brasil. Então, o povo foi totalmente excluído desse processo, tá? O que adiantou na prática? Praticamente nada, porque manteve também a estrutura econômica do plantation, né? Continua com o latifúndio, continua com a escravidão, agroexportação de produto primário, então você, né, exporta, manda para fora aí produtos que não valem muita coisa e fica importando maquinário da Inglaterra, da França, que é muito mais caro. Então não teve muitas mudanças políticas e econômicas, principalmente sociais, tá? Então foi uma independência sem rupturas, né? Rupturas aí econômicas e políticas. Vamos passar adiante, então. Então, nesse momento, né, que o Brasil se torna independente, mesmo sem grandes rupturas aí, aconteceram algumas revoltas no Nordeste e no Norte, né, de pessoas, principalmente a elite, os portugueses que viviam aqui, que não aceitavam, né, essa condição aí do Brasil ser uma monarquia e não ser mais submissa a Portugal, né. E aí o governo já começou a ter as primeiras tropas, a gente fala de mercenários porque não tinha ainda, tinha dado tempo dele pensar em formar um exército, né. E aí o imperador, que é o Dom Pedro, ele manda essas tropas aí averiguar essas situações e acabar com esses focos aí de resistência, tá? Quando o Brasil também se torna independente, ele precisa de um reconhecimento internacional, reconhecimento de outros países, né? Simplesmente falar, tô independente, tá? Me respeita aí, vamos ser amigos, vamos fazer umas trocas comerciais, né? Não é bem assim. Então ele precisa desse reconhecimento, né, internacional. E o primeiro é reconhecer claramente, com grandes interesses, né? Aquela ladainha de América para todos. Os Estados Unidos, ele faz esse reconhecimento de imediato, tá? Na Europa, eles estavam aguardando principalmente a posição de Portugal. E aí, Portugal vai aceitar ou Portugal vai querer entrar em guerra contra o Brasil, né?
E aí Portugal chega a um acordo, né? Ele não vai fazer, né, guerra como a Espanha fez com os outros países aqui da América Latina, né? Ele não vai querer entrar em conflito de guerra direta. E ele vai falar para o Brasil simplesmente pagar um acordo aí, tá? De 2 milhões de libras esterlinas. 2 milhões. Então o Brasil já chegou endividado, cara. Mal foi independente, já entrou numa dívida. E aí, né? Não tinha dinheiro. Todo o ouro que tinha no Brasil, Dom João foi para Portugal e levou tudo, né? Tudo que tinha no Banco do Brasil, aqui recém-formado, o Dom João levou para Portugal. Todas as riquezas que tinha no Brasil, ele levou. Então o Brasil estava pobre, ele não tinha como pagar essa grana para Portugal. Além de roubar, né? De saquear, acabar com a população indígena, os caras pegaram e levaram todo esse tesouro aí nacional para Portugal. Então, o país acabou de ser independente, não tem grana para nada. Portugal só vai reconhecer essa independência se pagar isso para ele. E aí as outras nações europeias estão do lado de Portugal. Então o Brasil precisava desse reconhecimento, né? E aí o Brasil, né? A Inglaterra, que era amiga, né? Nações amigas aí, adotou essa postura mediadora e emprestou essa grana pro Brasil, tá? Então a nossa dívida começou aí já, ó. Foi saqueado, roubado, depois com dívida. Então é uma história, é um processo que a gente começa a entender porquê das desigualdades, porquê de muitas coisas. Quando a gente estuda, né? Estuda principalmente história, a gente vai entendendo o porquê da situação atual, né? Que acontece, né? Que aconteceu lá atrás e foram acontecendo coisas piores, sempre governos pensando na elite e não no povo, né? A separação não foi pacífica, Dom Pedro contratou mercenários, mobilizou milícias, né? Comprou navios para enfrentar forças metropolitanas, principalmente no Pará. Então foi o que eu te falei, teve várias revoltas, Portugal querendo ter essa grana aí do Brasil, tá? Os Estados Unidos foi a primeira a reconhecer a independência, obviamente. Aí os tratados, como eu já falei na aula passada, tá? Aí a Inglaterra transformou-se na tuteladora, tipo uma mãezona para a nova monarquia aqui no Brasil, tá? E havia interesse em explorar o mercado brasileiro e acabar com a escravidão. Não porque a Inglaterra era super boazinha, gente. Nem pensar, tá? Ela precisava de mercado, ela precisava vender produtos. E quem vai comprar os produtos? Se tem um país que ele tem a maioria da população pobre e escrava, ela não vai ter poder de compra. Então, tipo, é simplesmente ela não quer que tenha, quer acabar com essa escravidão por conta disso, tá? Ela tem interesse econômico no meio, tá? Redução de taxa, ótimo. E endividamento do Estado brasileiro, né? É aí que começa a dívida, saqueado, destruído e ainda endividado. Assembleia Constituinte de 1823. O que acontece? Tá, ele consegue a independência, se acerta com Portugal, tem os focos, né, de rebeldes, ele vai, investe nesses mercenários, e aí? A política, como vai ficar a política? A primeira coisa que a gente fala quando tem, né, um governo, principalmente nessa época que estava super na moda, é a monarquia constitucional, né, que não é uma monarquia absolutista, que a galera estava totalmente com essas ideias anti-absolutistas, né, o dominismo super aflorado, e aí ele precisava fazer o quê? Convocar essa galera, essa elite principalmente, e instaurar e fazer uma assembleia constituinte, né, para ter uma constituição, para seguir umas leis, né? Então estavam pensando nas primeiras leis, como fazer essas leis aí acontecer, e eles se reuniram para fazer isso. E aí, essa primeira constituição ficou conhecida como Constituição da Mandioca. Por que, gente? Bizarro, né, esse nome. As pessoas, para votar nesses deputados, ele era o imperador, né, o monarca, então ele teria o poder principal aí. E aí a população poderia começar a votar em deputados, senadores, escolher esses representantes. Só que, gente,
era obrigado a pessoa a ter dinheiro. E isso era medido como? Ah, essa pessoa tem, tipo, 150 alqueires. Alqueires. É o jeito que eles mediam aí na época, né? Para ver quanto você tinha de território para fazer essas plantações de mandioca. Então, se você tinha um bom espaço de terra, principalmente se você plantava mandioca, né? Você era considerado eleitor, você podia votar. Então, gente, mulher, pessoas pobres, muito menos negros, escravos, não tinham direito a voto. Então era essa galera assim, né? Mais rica que tinha terras, vide fazendeiros, tá? Que defendia os interesses da oligarquia, o voto censitário. E aí, o que acontece? O Dom Pedro, ele instaura um poder aí no meio, ó, esse poder aqui, chamado moderador. Então ia ter o executivo, ele como, né, o imperador, os ministros, auxiliando ele aí a governar o país, o legislativo, né, os deputados, o senado, o judiciário, os juízes, tribunais, normal, tá? Só que aí existe, né, um poder e ele fala, ó, eu acho que é legal ter esse poder moderador. O que acontece? Ele começa a dar pitaco, né? Esse poder moderador dá um poder quase que um monarca absolutista. Então ele começa a interromper esses processos, né? Se meter no executivo, nos ministros, se meter no legislativo, se meter no judiciário. E aí a galera não quer isso, entendeu? A galera que eu falo, a galera deles aí, da política deles, entendeu? Eles não querem, tá? Eleitores de paróquia, de província, voto censitário. Então era estipulado tudo isso. Para você poder ser deputado, você tem que ter dinheiro também para ser candidato, para você votar também. Então tudo interesse da elite, todo jogo político da elite, tá? E aí, essa Constituição aqui, gente, a galera não aceitou, tá? Essa galera aí política. Aí, o Dom Pedro, ele simplesmente vai outorgar. O que é outorgar? Ele vai impor essa Constituição. Ele quis e pronto, acabou. Então vai ser uma Constituição que ele vai impor para essa galera. E aí vai rolar deputado contra ele, e aí ele vai caçar, vai mandar prender. Então já começou lindo, né? Começou maravilhoso. E aí, né, a gente vai ter essa crise política instaurada, a gente vai ter também crises, pessoas descontentes com esse governo. Então a gente vai ter duas guerras aí principais nesse período aí de primeiro reinado. A gente vai ter a Confederação do Equador e a guerra na província Cisplatina, tá? Então vamos devagarinho que a gente vai entender. O que a galera pensava, gente? Esses rebeldes que estavam com essas ideias iluministas, né? Eles queriam uma república federalista, eles queriam maior autonomia da província, né? Então eles queriam poder votar e escolher um presidente, eles não queriam um monarca, eles não queriam esse imperador, tá? E esses fazendeiros se juntaram, então tipo, juntou com essa elite, né, desse local, tá? Principalmente que eles estavam ali sofrendo dificuldades econômicas por conta da queda do preço do açúcar, né? Porque eles vendiam açúcar e afetava vários segmentos da sociedade ali, tá? E o ideal deles era instalar uma república federalista com a autonomia da província, tá? Eles não queriam que o governo federal desse pitaco ali onde eles estavam vivendo, tá? E vocês lembram desse carinha aqui, ó, o Cipriano Barata. Ele estava na Conjuração Baiana, na Revolução Pernambucana. Ele era um cara ativo, ele era uma figura, assim, política, né? Ele era um super liberal, ele era radical. Ele defendia a abolição da escravidão, inclusive isso era raro nesse momento, né? E ele era um crítico do governo de Dom Pedro. E ele participou aí desse movimento histórico, tipo, ele ficou conhecido como homem de todas as revoluções, tá? Ele sempre estava junto aí pensando e criticando esse governo.
Outro cara também que tinha participado, o Frei Caneca, né? Ele também era contrário totalmente ao poder moderador, ele achou um absurdo isso. E também o contrário ao mandato vitalício dos senadores. O que é esse mandato vitalício? É para sempre. Você votou naquele senador, ele tem esse cargo para sempre, até morrer. Né? E ele era também defensor do federalismo, que é dividir, né? Ter uma maior autonomia, dividir esses estados e não ter tanto pitaco aí, tanta intervenção do Estado, né, do imperador nessas regiões, tá? Então, qual foi o estopim, então, da Confederação do Equador? O que acontece, gente? Cada província aí tinha um presidente de província. O Dom Pedro, esperto, como ele era, né, ele nomeava esses presidentes de cada província. Então, ele escolhia pessoas próximas a ele para fazer o quê? Para realmente não acontecer isso, de não acontecer revoltas contra o governo dele. Então, ele nomeava algumas pessoas. E aí, essa nomeação de um presidente indesejado em Pernambuco, a galera não gostou de jeito nenhum. Então, eles já foram pensando, né? O cara tá super intervindo, tá escolhendo pessoas que representem aquilo que não representa a gente, tá? E aí eles começam a se juntar e a se unir contra essa nomeação, tá? A reação foi liderada pelo esse Manuel Paes de Andrada, tá? Eles queriam a formação de uma república composta por Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão, como se fosse, né, um país com todos esses estados aqui. Só que eles tinham uma contradição interna entre eles. A maioria dos fazendeiros super aderiram, sabe? Eles super ficaram contentes assim, com a ideia, né, de ter uma república entre eles ali, porque eles, além de o cara estar lá no Rio de Janeiro, não tá fazendo nada pelo Nordeste, eles já viam que isso poderia melhorar para eles também financeiramente, tá? O que acontece? Algumas pessoas desse grupo aí, né, dessa confederação, eles queriam a abolição da escravidão. E esses fazendeiros tinham os escravos, né? Então rolou aí uma resistência, né, da maioria desses fazendeiros para retirar. E eles se retiraram. Então, tipo, eles, não apoiam mais, tá? Porque eles eram da elite escravagista, né? Eles não queriam abolir a escravidão, então eles se retiraram do movimento. E aí que enfraqueceu esse movimento, tá? A reação do governo, né? Eles contrataram pessoas aí para atacar essa galera, enviou galera para atacar pelo mar, pela terra, né? E aí o movimento realmente foi repreendido, teve punições, algumas fugas, né? Aí o Frei Caneca sendo executado, então não teve sucesso por conta dessa briga interna aí de escravidão sim, escravidão não, escravidão sim, escravidão não. E aí a elite, os fazendeiros aí, ó, saíram desse movimento, tá? Outra guerra também que aconteceu, o que acontece, gente? Tudo isso que tá acontecendo aqui, ó, todo mundo aclamou, nossa, Dom Pedro, nosso imperador, nosso rei, escolheu o Brasil em vez de Portugal, né? Todo mundo aplaudiu aí essa reação, essa intenção dele de deixar o Brasil totalmente independente. Só que isso aqui, tudo acontecendo, essa crise política, crise econômica, Confederação do Equador, aí vai ter uma guerra na província Cisplatina. O que é essa província Cisplatina, gente? Aqui, ó, pelo mapa, vocês estão vendo essa região aqui, hoje é o Uruguai, tá? Mas teve um momento histórico que o Uruguai pertencia ao Brasil. Vocês lembram, quando a gente falou das últimas aulas ali, né, da independência da América Espanhola? Essa parte pertencia à Espanha. Só que no momento que eles estavam tudo, né, lutando pela independência, o Dom João aproveitou essa instabilidade, né, política aí contra a Espanha e o território ali, né, das Américas aqui. Ele aproveitou essa instabilidade, anexou de novo, né, ele anexou essa parte, porque essa parte sempre foi uma briga entre a Espanha e Portugal. É minha ou é sua? Minha ou é sua? E aí ele aproveitou,
né, esse momento aí de independência e anexou essa parte aí que se chamava Província da Cisplatina, tá? Ele pegou e anexou. Só que aí, gente, os habitantes da província cisplatina, eles não se sentiam brasileiros. Eles falavam espanhol, a cultura deles era mais parecida com os povos da Espanha ou de nativos da região, tá? E eles não queriam. Então, eles queriam também a independência. Então, eles tinham que, né, exigir a independência de um novo país. Tinha que sair da Espanha e ainda tinha que se livrar de Portugal também. E aí virou uma guerra, porque, né, aí quando ficou, né, anexado esse tempo todo aqui de 1817 a 1828, e aí eles não queriam ser brasileiros, eles queriam independência, queriam um país, né, que seria o Uruguai. E aí o Dom Pedro pega, ele envia tropas para evitar a separação, evitar, né, da província separar do Brasil. E essa guerra durou 3 anos. E aí o governo brasileiro reconheceu a independência do Uruguai. Mas, gente, isso aqui rolou tanta treta. Por quê? Como a gente tinha falado, né? O Brasil estava recém-nascido aí de independência, né? Como império. E não tinha exército. Então ele meio que obrigou, né, os caras e as pessoas a se alistarem. Então foi uma coisa forçada. Então, e além de ser forçado, então eles ficam 3 anos em combate. Acho que foi mais de 80 mil brasileiros que morreram nessa guerra. Uma guerra para nada, né? Porque não precisava desse território, esse território era da Espanha. E aí as pessoas que voltaram, né, que sobreviveram, já falaram, nossa, esse cara tá viajando, velho. Esse cara, pra que ele foi fazer isso, sabe? Então ele começou a perder esse apoio, tá? Porque isso aqui foi uma jogada que ele não deveria ter feito, de mandar fazer essas pessoas se alistarem à força, mandar essa galera pra guerra, galera passando fome e tudo mais, tinha tanta coisa para resolver. E então isso aí também foi algo que fez, né, as pessoas a não gostarem mais do governo dele, tá? Então eu só vou finalizar essa aula, tem mais coisas, a gente vai ver como foi a queda aí, né, desse primeiro reinado, a gente vai ver que Dom Pedro ele não deu conta do recado. Então só vou separar as aulas para não ficar tão cansativo, porque é um período, né, um pouquinho maçante, a gente viu aqui 2 guerrinhas, né? Então é isso, gente. Na próxima aula eu volto, termino esse assunto. Vamos separar em 2, porque depois tem período regencial e depois tem segundo reinado. Todo esse Brasil imperial. A gente estudou um pouquinho de Brasil colônia, né? Agora vamos ver Brasil império. Então qualquer dúvida vocês chamam aí, tá? Eu, Cássia, Peter, e tirem as suas dúvidas. Certo, gente? Obrigadão.